Um dia depois do segundo turno, em Anápolis, o candidato reeleito Roberto Naves, do PP, passou a segunda-feira planejando o próximo mandato. Em Goiânia, com Maguito internado, o vice-prefeito eleito começa a transição do governo junto com o presidente do MDB de Goiás. Parentes e amigos fazem homenagens a Júlia, a menina que morreu depois de levar um choque na decoração de Natal numa praça de Caldas Novas. E a taxa de letalidade da Covid em Goiás está acima da média nacional. De cada 100 casos, são registradas de 2 a 3 mortes pela doença. O Jornal Anhanguera já está começando. Boa noite, agora 7h06. Moradores de Caldas Novas fizeram uma homenagem à pequena Júlia Honória Franco, a menina de 8 anos que morreu depois de levar um choque num fio de decoração de Natal que enfeita a praça da cidade. Jonathan Moreira está ao vivo e tem as informações para a gente. Boa noite para você, Jonathan. Para você também, Rosane, para todo mundo que está acompanhando a gente. Essas homenagens foram feitas no banco da praça, justamente ali pertinho de onde a Júlia brincava com a família na sexta-feira passada. Imagens enviadas pelo Rafael Oliveira mostram que os moradores e familiares colocaram ali nesse banco cartazes e também flores. Nesses cartazes estavam escritas mensagens, entre elas, não foi acidente e também o pedido de justiça. Toda a decoração natalina de Caldas Novas está desligada, parte da decoração foi desmontada para uma vistoria e essa estrutura, essa espécie de arco onde a Júlia se acidentou, ele foi desmontado para essa vistoria, mas ele não deve fazer parte mais da decoração natalina de Caldas Novas. A Polícia Civil segue investigando as causas desse acidente, só depois será possível dizer o que realmente fez com que a Júlia morresse depois dessa descarga elétrica, né? E a Polícia Civil agora vai ouvir as testemunhas. A Júlia brincava com a irmã mais velha de 9 anos nessa praça central de Caldas Novas. No momento em que tocou essa estrutura, recebeu uma descarga elétrica. Eu falei com a mãe essa semana por telefone e ela me disse que quando ela percebeu que a irmãzinha estava levando choque, essa irmã mais velha foi tentar ajudar a Júlia, chegou a colocar as mãos na Júlia. Ela percebeu então que a Júlia estava tomando um choque, conseguiu se aproximar e a mãe disse que por muito pouco essa tragédia não foi ainda maior, viu, Rosane? Tá certo, Jonathan, obrigada pelas informações. A gente tem inclusive um complemento aí do que disse a Prefeitura de Caldas Novas. Retirou parte da decoração, assim como o Jonathan falou, para fazer essa revisão nas instalações elétricas e evitar outro acidente. A estrutura onde a menina encostou, inclusive, foi retirada da praça hoje de manhã. Segundo a Prefeitura, toda a decoração vai continuar desligada. A Polícia Civil já está investigando o caso e vai ouvir testemunhas nos próximos dias. E olha, em Cristalina, um homem foi preso com cocaína e maconha na BR-040. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal desconfiaram do carro que teria saído de Águas Lindas. Na abordagem, os policiais encontraram 100 gramas de cocaína e 3 quilos de maconha dentro de uma mochila. Segundo os agentes, o homem já tinha passagem por tráfico de drogas e estava em liberdade provisória. Ele contou que recebeu R$ 450 para levar as drogas até Paracatu, em Minas Gerais. O homem foi preso em flagrante e deve responder por tráfico de drogas. É o seguinte, Anápolis foi a única cidade no interior que teve segundo turno. Roberto Naves, do PP, foi reeleito com 61% dos votos válidos contra 38% de Antônio Gomide, do PT. O prefeito reeleito passou parte da segunda-feira planejando o segundo mandato. A agenda do prefeito reeleito começou cedo com uma entrevista ao vivo para o Bom Dia Goiás. Durante a manhã, Roberto Naves atendeu outros veículos de imprensa e despachou no gabinete com secretários. Antes do meio-dia, o prefeito ainda visitou o restaurante popular no bairro de Lourdes. O local começou a vender marmitas a R$ 2. E na tarde dessa segunda-feira, o prefeito reeleito se reuniu com os secretários para discutir a transição para a próxima gestão. Até o fim do ano, Roberto Naves disse que pretende trabalhar com 2 equipes em diferentes áreas. Nós vamos reunir com os secretariados e vamos separar em 2 grupos. Um grupo realmente para poder estar preocupado em estar fechando as contas, em fazer a transição, e o outro grupo para que a gente possa estar terminando de fazer o ajuste fino e pensando no novo governo. Para Roberto Naves, o período de campanha acabou e agora é tempo de união em prol da cidade.
Passou a eleição, não existe mais partido político, nós somos todos moradores em Anápolis e tenho certeza que nós vamos trabalhar todos juntos para construir uma Anápolis cada vez melhor. O atual gestor foi candidato pelo PP e venceu o segundo turno com 61% dos votos, enquanto o adversário, Antônio Gomide, do PT, teve 38%. O resultado da eleição saiu por volta das 7 da noite desse domingo, depois de um dia de votação tranquilo pela cidade. O progressista comemorou a vitória no comitê de campanha, junto de centenas de apoiadores que não se importaram com o distanciamento social. Depois da vitória nas urnas de Maguito Vilela, a manhã de hoje também foi de reunião aqui na Prefeitura de Goiânia. Como Maguito continua internado, o vice-prefeito eleito, Rogério Cruz, e o presidente do MDB de Goiás, Daniel Vilela, começam a fazer a transição do governo. Parte do primeiro dia após a vitória da chapa de Maguito Vilela foi reservada para uma reunião com o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, que garantiu entregar a administração dia 1º de janeiro com as contas em dia. Todas as obras que estão em construção, que porventura não foram terminadas, o dinheiro está em caixa, para tudo. Enquanto Maguito Vilela segue em tratamento, o prefeito Iris Rezende sugeriu que Daniel Vilela participe ativamente da administração da cidade ao lado do vice-prefeito eleito, Rogério Cruz. Você tem autoridade como filho, como presidente do partido, enquanto seu pai estiver internado, assumir a chefia da administração municipal, a cidade toda vai entender que é, na verdade, um líder jovem, cheio de vida, já com experiência, e tem também ao lado dele um vice dotado de todas as qualidades necessárias para um administrador, um homem público. Daniel Vilela disse que a sugestão de Iris Rezende seria durante a transição de governo. Mais cedo, o vice-prefeito eleito, Rogério Cruz, respondeu sobre esta proposta. A importância do Daniel estar ao nosso lado nesse início de transição de governo é muito importante. Eu, como vice-prefeito eleito na chapa de Maguito, eu não tenho dificuldade de ouvir as pessoas que têm as suas experiências, que têm aí a sua capacidade de poder estar orientando. Eu não tenho dificuldade para isso. É claro que nós trabalharemos juntos com toda a equipe até o nosso prefeito chegar em Goiânia, poder aí já no dia 1º assumir o seu mandato no Paço Municipal. O prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela, está internado há 40 dias, se tratando da Covid-19. O ex-governador de Goiás nem participou dos momentos mais importantes da campanha. Nesse domingo de eleições, segundo o médico e a família dele, Maguito teve uma melhora e chegou a se emocionar quando soube da vitória nas urnas. Depois da vitória nas urnas, a segunda-feira foi um dia de mais otimismo, com a notícia de uma possível melhora no estado de saúde de Maguito Vilela. Foi um dia só especial pela eleição, mas foi um dia especial também pelas boas notícias e pela recuperação dele. Foi reduzido bastante a sedação e ele chegou a ficar bem acordado. Foi até comunicado a ele que ele havia ganhado a eleição e ele acabou escorrendo algumas lágrimas, chegando a ficar emocionado. O prefeito eleito permanece internado numa UTI no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E a grande luta é em relação à inflamação do pulmão, e ela vem progressivamente sendo reduzida. A ECMO, que é uma membrana que fica do lado de fora do corpo, ela serve para acrescentar oxigênio e tirar o gás carbônico. Nas últimas 24 horas, essa necessidade diminuiu muito, e a expectativa é que nos próximos dias a gente possa fazer um segundo teste com a ECMO, que seria desligá-la por 12 horas, e nesse período, se o pulmão conseguir retirar o gás carbônico, aí sim tirá-la em definitivo. A escolha de um nome no MDB para disputar a Prefeitura de Goiânia foi marcada por muito suspense. É que no início das articulações, o atual prefeito Iris Rezende podia tentar a reeleição, e era isso que o partido queria. Mas com a desistência de Iris, as portas se abriram para Maguito Vilela, visto como o candidato mais viável para concorrer às eleições. Ex-governador, ex-senador, Maguito teve gestões muito bem avaliadas em Aparecida, onde ele foi prefeito por 2 mandatos. No dia 15 de setembro, a convenção partidária do MDB bateu o martelo e escolheu Maguito
para ser o candidato do partido. A campanha começou no dia 27 de setembro. 23 dias depois, no dia 19 de outubro, Maguito teve sintomas parecidos com os de uma sinusite, perda de voz e coriza. No dia 20, ele testou positivo para a Covid-19 e passou a fazer algumas atividades de campanha de casa mesmo, participando de lives e reuniões virtuais. 2 dias depois, ele foi internado no Hospital Orion, em Goiânia. Com uma piora na inflamação dos pulmões, no dia 26, Maguito foi levado para a UTI. No dia seguinte, ele foi transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. No dia 2 de novembro, ele precisou ser entubado. No dia 8, com uma melhora no estado de saúde, a equipe médica decidiu retirar os aparelhos. No dia 12, a equipe do candidato publicou uma foto de Maguito sem os equipamentos. Mas em 15 de novembro, dia do primeiro turno das eleições, ele teve uma piora e voltou a ser entubado. No dia 19, Maguito passou a respirar com auxílio de um aparelho que faz a função de um pulmão artificial e a fazer diálise, que ajuda os rins na limpeza do sangue. Situação em que ele se encontra até hoje. A família de Maguito está confiante que o prefeito eleito consiga participar da definição do novo governo, mesmo que à distância. Se Deus quiser, o mais rápido possível estará consciente e determinando aí a nós que estamos aqui para que presencialmente a gente possa iniciar aí as atividades necessárias nesse período pós-eleição e até o dia da posse. Pois é, e ainda falando sobre coronavírus, olha só, de acordo com a Fiocruz, a letalidade dos casos de Covid-19 aqui no estado é maior que a média nacional. A projeção é de um possível aumento dos casos do novo coronavírus no início de janeiro do ano que vem, começando pela região nordeste do estado. Os órgãos de saúde fazem um alerta para a necessidade de continuar com os cuidados, principalmente com as festas de fim de ano. Por mais que as flexibilizações estão deixando a rotina com uma aparente normalidade, não se engane, o vírus continua circulando. Hoje, a taxa de transmissão da Covid em Goiás é de 0,8%, segundo a Fiocruz. Isso significa que cada 10 pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 8. E o risco é ainda maior nessa situação. Uma festa clandestina, milhares de pessoas reunidas. A maioria jovens, sem máscara e nenhum cuidado com o distanciamento. O caso foi no mês passado, em Santa Bárbara de Goiás. Imagine o perigo de uma pessoa contaminada no meio de tanta gente. E o estilo de vida que os goianos estão levando preocupa a Secretaria Estadual da Saúde, principalmente pelas pessoas que têm entre 30 e 39 anos. O número de casos confirmados nessa faixa etária é o maior no estado. Quando a gente avalia caso grave, a gente vê uma concentração maior em grupos etários mais velhos, né, pessoas mais velhas, mas nós temos casos graves em jovens também, nós temos óbitos em jovens. Essa é uma preocupação. A segunda é que eles, indo para essas festas, né, com grande aglomeração de pessoas sem máscara, ali se torna um local de grande dispersão de vírus. Estudos mostram que, por mais que a taxa de contaminação não esteja tão alta, a de letalidade está. O índice é de 2,5% em Goiás, acima da média registrada no país, de acordo com a Fiocruz. Ou seja, a cada 100 casos, são registradas de 2 a 3 mortes no estado. É algo para tomar atenção. É ligeiramente acima da média do país. A taxa de ocupação em leitos de UTI, pelo último boletim da Fiocruz, boletim do Observatório Fiocruz, ficou na faixa de 41%. Tem que cuidar porque se a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto começa a aumentar muito, isso poderia acarretar um atendimento que não é prioritário e aumentar o número de óbitos. E a projeção é de um possível aumento dos casos da Covid no começo de janeiro de 2021, começando pela região nordeste do estado. Saiu um trabalho da Fiocruz que chama Infogripe, é um boletim que eles fazem as análises semanais. Nesse boletim ele fala que existe a possibilidade daqui 6 semanas do estado de Goiás ter algumas regiões com crescimento nessa transmissão, nesse número de casos. Mas para que o número de casos não aumente, o cuidado dentro e fora de casa
tem que continuar. Nós nunca ficamos numa situação que eu diria que fosse confortável. Então, o número continua um número alto. Pois é, todo mundo está cansado disso, mas tem que continuar, né? Cuidar, a prevenção é o melhor remédio. Ó, vamos atualizar os dados, então, da Covid-19 aqui no estado? Coloca aqui no telão para a gente ver, olha só. Até hoje, então, foram confirmados quase 280 mil casos da doença em todo o estado e temos mais de 6.300 mortes por Covid-19 em Goiás. Agora, olha só o registro que vem lá de Rio Verde. No fim de semana, a Guarda Municipal foi acionada para encerrar uma festa clandestina. Pela imagem, dá para ver que tinha muita gente, chega a fazer uma volta na rua. De acordo com a Guarda Municipal, quase todos os participantes eram menores de idade. Todos desrespeitaram medidas restritivas para evitar disseminação da Covid. Eles foram encaminhados para a delegacia e liberados com a chegada dos responsáveis. A terça-feira deve ser de tempo quente em Goiás, com temperaturas em alta e umidade em queda no período da tarde. Observe como fica mais quente no norte e oeste de Goiás, que tem máxima de 37 graus. No centro, vai de 19 a 33. No sudoeste, varia de 17 a 35. No leste, a máxima não passa de 33. E no sul, 34 graus. O tempo segue firme nesta terça-feira, sem previsão de chuva em todas as regiões do estado. Hora de conferir como fica o tempo em algumas cidades. Em Porangatu, no norte, a máxima é de 37 graus. Em Jataí, no sudoeste, vai de 17 a 34 graus com umidade em 25%. Lusiânia tem máxima de 31 graus e umidade em 30%. Em Itumbiara, no sul goiano, vai de 22 a 34 graus. Vamos tentar contato agora com o Eduardo Idaló, porque a polícia ainda faz buscas para encontrar o suspeito de matar a ex-mulher em Maurilândia. Isso aconteceu no fim de semana e ainda por cima, na frente dos filhos da vítima. Eduardo Idaló, boa noite para você. Como é que está a investigação? Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Infelizmente, a polícia ainda não encontrou esse suspeito, né? Desde ontem, a polícia trabalha fazendo buscas na pequena cidade de Maurilândia e também municípios próximos. O foco é tentar encontrar, localizar o Vandervaldo Mesquita Silva, de 27 anos, ele que é o principal suspeito de ter matado a ex-companheira, a Francisca Bastos de Abreu, que tinha 29 anos. Eles já estavam separados, mas ele não aceitava a separação. No sábado, a Francisca saiu com os filhos e quando retornou para casa, por volta de 9h30 da noite, ela foi surpreendida pelo ex-companheiro que pulou o muro e estava aguardando por ela na cozinha da casa. Ele matou a mulher a facadas na frente dos filhos gêmeos do casal de apenas 3 anos de idade e de um outro filho dela de 9 anos. Quem tiver algum tipo de pista pode fazer a denúncia para a Polícia Civil, basta ligar no telefone 197. Esse homem ele pode responder pelo crime de feminicídio. Mas infelizmente não foi o único caso de violência contra a mulher no fim de semana. A gente destaca agora um outro caso. Agora dessa vez a situação foi em Goianésia, no Vale do São Patrício. Uma mulher disse aos policiais que foi agredida no rosto quando tentava terminar o relacionamento com um homem de 22 anos. Ele chegou a queimar essa mulher com o cigarro. Ela conseguiu fugir e se esconder na casa de vizinhos e chamou a polícia. O agressor fugiu e ainda não foi encontrado pela polícia. A vítima registrou o caso na delegacia da mulher. 2 casos absurdos, né, Rosane? Volto com você. Muito, muito. Que triste, que terrível. Ainda bem que registrou, né? Obrigada, Eduardo, pelas informações. Tem que denunciar, gente. Olha, a seguir, saiu a primeira parcela do 13º. 2 milhões de goianos já estão com dinheiro no bolso. E mais uma ótima notícia, a criança que tinha se cortado num vaso sanitário em Santa Helena teve alta do hospital, hein? Agora são 7h25, já a gente volta. Sete 7h28, estamos de volta. Um estelionatário procurado pela polícia foi preso pelas equipes do Batalhão Rural em Goiânia. Ele foi preso depois de votar usando documentos falsos. O homem se passava por outra pessoa com identidade, CPF e título de eleitor conseguidos por meios de fraude. Com o suspeito foram encontrados cartões de banco
e máquinas de cartões para sacar dinheiro das vítimas. O homem já tinha sido condenado por estelionato e tinha um mandado de prisão contra ele na Justiça do Distrito Federal. Ele foi levado para a Superintendência da Polícia Federal na capital e autuado por uso de documento falso, e corrupção ativa, porque ofereceu R$15 para a polícia para tentar evitar a prisão. E a polícia prendeu 3 suspeitos e recuperou parte da mercadoria que eles levaram de uma loja em Jataí. O dono da loja já tinha até decidido fechar as portas, né, Ana Paula Moreira? Graças a Deus, notícia boa então, né? Como é que foi isso? Boa noite para você. Exatamente, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. A polícia prendeu 3 suspeitos e recuperou parte da mercadoria. A polícia fez buscas na região e depois recebeu uma denúncia anônima de que essa mercadoria estava dentro de uma casa. Chegando lá, o dono da casa desconversou, disse que não sabia de furto nenhum, mas a polícia encontrou dentro de um quarto escondido parte dessa mercadoria de roupas, calçados e acessórios avaliados em mais de R$10 mil. O dono da casa e outras 2 pessoas foram presas suspeitas desse crime. Na semana passada, o dono da loja resolveu fechar as portas depois que quase tudo da loja foi levado. Ele disse que não tinha mais condições de trabalhar porque não tinha mais mercadoria para vender e também não tinha mais condições de segurança para continuar ali naquele local, naquela região. Mas hoje, pelas redes sociais, ele anunciou que vai voltar com as vendas, mas de forma virtual, agora que conseguiu recuperar essa mercadoria. A polícia segue investigando o caso para saber se tem outras pessoas envolvidas nesse crime. Rosane? Tá certo, Ana Paula. Obrigada pelas informações. Olha, o câncer de próstata é o mais comum entre os homens. Novembro Azul, mês que reforma a necessidade de prevenção da doença, está acabando hoje, mas os cuidados precisam continuar. Foi essa mensagem que a Polícia Rodoviária quis passar hoje na região sudoeste. Uma força-tarefa para falar de um assunto importante: saúde. O recado era especialmente para os homens para fechar o mês de alerta sobre o câncer de próstata. A ação foi na BR-364, em frente ao posto da PRF. Além de informação, os homens também levaram lembrancinha. A gente faz orientações que despertam a curiosidade das pessoas que passam por aqui. E com isso a gente acha que nós vamos conseguir que mais pessoas procuram fazer os exames preventivos e assim, né, preservar a vida e diminuir o sofrimento das pessoas, né? De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, aqui em Goiás, de cada 100 mil homens, 73 são diagnosticados com câncer de próstata. A doença é a segunda mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele. E os homens que foram parados sabem da necessidade de se cuidar. Se ficar num estado assim grave, assim doente, fica mais difícil pra gente, né? Que tem que estar trabalhando, fazendo as coisas, né? Então tem que cuidar, né? Muitos trabalhadores receberam hoje a primeira parcela do 13º. Mais de 2 milhões de goianos já estão com dinheiro no bolso. E os comerciantes, claro, estão bem otimistas. E aí, já sabe o que vai fazer com o 13º? A gente está com muita vontade de comprar e investir numa geladeira nova, né? Nessa loja de móveis e eletrodomésticos em Rio Verde, a expectativa é de crescimento nas vendas em itens como sofás, TVs e eletros portáteis. Depois que saiu do isolamento, as vendas vêm aumentando gradualmente, né? De 10 em 10, eu acredito que esse mês uns 30% e a gente supere até mesmo o dezembro do ano passado. O 13º salário vai injetar 215 bilhões de reais na economia brasileira. O valor é 5,4% menor que em 2019, resultado do impacto da pandemia. 2 milhões e 200 mil goianos já estão com a primeira parcela do benefício no bolso. Esse economista diz que apesar da retomada econômica, é bom ter cautela. É importante você fazer uma reserva de segurança, você poder ter a tranquilidade de numa inconveniência e você ter aquele dinheirinho guardado, aplica numa renda fixa, mas está muito pouco. É o que a gente pode dentro de aplicações de renda fixa. E se o seu sonho for um pouco maior, um carro 0 km, por exemplo, vale a pena dar uma olhada no mercado, claro, se estiver cabendo no seu orçamento. É que as concessionárias estão no momento de otimismo, com o pé no acelerador das promoções. Essa loja aqui em Rio Verde espera um aumento de 10% nas vendas de automóveis nesse fim de ano. Se a gente comparar com o mês passado, um crescimento de 29%. Então, com o 13º, muita gente vai estar com dinheiro, vai atualizar seu carro,
até mesmo para viagem de final de ano. O seu José está dando uma olhada para trocar o carro. Ele vai aproveitar o 13º para poder completar, para poder comprar o carro novo. Não é só por isso, né? A gente precisa de uma ferramenta boa para trabalhar. Recebeu alta hoje a menina que ficou uma semana internada depois de se machucar gravemente quando subiu num vaso do banheiro. Para Keriman, os últimos 7 dias se arrastaram. A filha Ana Luísa caiu de um vaso sanitário e teve um corte grave na região abdominal. Eu pedi para ela tomar banho, minha filha subiu ao banheiro, eu acompanhei, troquei. Ela falou para mim, mãe, a água tá quente. Troquei do quente pro morno, do morno pro frio. Falei, filha, agora você fica que a mãe vai arrumar as coisas pra gente ir embora. E foi 2 minutos, escutei um estouro, voltei correndo e quando eu cheguei lá me deparei com a cena. Assustados, os pais levaram a pequena às pressas até o Hospital de Urgências da região sudoeste, em Santa Helena. No hospital, Ana Luísa permaneceu internada por uma semana na UTI. Por causa da pandemia, não pôde ir para o quarto, teve alta direto para casa. E o retorno foi com festa. Carros, cartazes, buzinas e música. Assim foi o trajeto até chegar em casa. Os amigos da família comemoraram. Bem-vinda de novo à sua casa, nossa princesa Ana Luísa. A Ana Luísa já está como gosta, na cama e brincando. Você tá bem? Tô. Tá feliz porque tem casa? Muito. O hospital não levou. Não, meu amor. Não. A história que tirou o sono da Keriman e comoveu muita gente pelo estado teve um final feliz. Muita gratidão, muito alívio, muito coração leve, um sentimento de muita emoção, muita felicidade que está transbordando de ter a minha princesinha em casa de novo. Obrigada pelas orações, pessoal. Um beijo para vocês. Tchau. Que bom que tudo terminou bem, né? O Jornal agora acabou, agora são 7h36. Um beijo, um cheiro para vocês. A gente encerra hoje com imagens de Anápolis. Tchau, até amanhã.